Mais notícias sobre o UFC. Os lutadores estão em polvorosa. Teremos Jon Jones, Stipe Miocic, Charles do Bronx, Michael Chandler, Carlos Prates. Começando com Jon Jones, que vai largar o cinturão do peso pesado do UFC lá para Sportsnet. Olha o que a lenda do MMA falou. Seria legal lutar pelo cinturão dos pesados, mas eu também abriria mão do cinturão de bom grado. Eu abri mão do título dos meio pesados. Adoraria abrir mão desse também no topo. Nos meus próprios termos, com a cabeça no lugar, ganhando muito dinheiro. Amo a posição em que estou agora. Lutar contra Alex Poatan pelo cinturão BMF? Isso seria legal. Nós temos 2 cinturões em 2 categorias e na noite em que lutarmos, estaríamos lutando por nosso terceiro título, que seria o BMF. O quão legal isso seria, cara? Está cada vez pior. O Jon Jones não está se ajudando. Agora, ele, para não lutar contra o Tom Aspinall, está já cogitando abdicar do cinturão do peso pesado para ir buscar o cinturão BMF. Que loucura! Cara, isso aqui é uma loucura. O cinturão BMF nem importa pro legado, e o Jon Jones já falou que luta por legado. Beleza, eu entendo ele mencionar o Alex Poatan como adversário. Eu já falei, é uma luta muito mais fácil dele vencer do que o Tom Aspinall. Ok, mas a que ponto a gente chegou na carreira do Jon Jones? Agora, com essa fala do Jon Jones, sabe o que parece? Que para ele não lutar com o Tom Aspinall, ele vai até entregar o cinturão linear, porque o Tom Aspinall tem um interino, nas mãos do Tom Aspinall. Tipo assim, meu amigo, ó, tá aqui, é seu, mas eu não luto com você, tá? Francamente, horrível essa postura. O Jon Jones está piorando o cenário em relação ao Tom Aspinall a cada dia. Toda a declaração dele é um flash. Que horror, estou triste com isso. Para piorar, o Stipe Miocic, que irritou o Jon Jones, o chamando de vá, viu que o Jon Jones não gostou, voltou atrás e pediu desculpa, lá pro The Ariel Helwani Show. Olha só, ele estava apenas falando comigo e eu estava falando com ele. Pode vir. Peço desculpas se eu magoei ou feri os sentimentos dele. Apenas me empolguei. Ok, me desculpe. Não estava tentando desrespeitá-lo de forma alguma. Foi apenas o calor do momento, eu acho. Desculpe. O Stipe Miocic é até estranho ele ter falado esse termo no countdown, porque ele nunca foi hostil para com os seus adversários. E, querendo ou não, ele usou um termo ruim, vai. Aí o Jon Jones deu aquele piti, porque a gente sabe que o ego dele não permite que ele seja atacado dessa forma. E aí, agora, o Stipe Miocic, para não entrar numa polêmica antes da luta, ele vai entrar em atrito com o Jon Jones no octógono, voltou atrás e pediu desculpa. Sinceramente, eu acho que nem precisava disso. O Jon Jones exagerou, e aqui o Stipe Miocic está fazendo até um papel de bom moço, meio que para agradar o seu adversário. Ele é um cara do bem, um mocinho do MMA. Com certeza foi assim ao longo de sua carreira. Mas também não precisava pedir desculpas, né? É aquilo que eu falo. A gente está num esporte de lutas. Abraços, carinhos. A gente vê depois do combate em si. Antes, precisava disso. Eu acho até que fica meio que perdendo esse ingrediente de animosidade, que não era muito. O cenário que o Jon Jones criou foi forçado. Mas agora o Stipe Miocic fez isso. Uma lenda do MMA não precisava baixar a cabeça dessa forma. Charles do Bronx já venceu Michael Chandler uma vez e não está contando vitória para essa revanche. Lá no Countdown, olha que legal a fala do Charles do Bronx. Quando fui campeão, quebrei recorde, fiz recordes, me tornei melhor naquilo, sou referência. Do pouco pro muito. Em todas as lutas você tem que aprender. Não é porque você vence que não vai aprender. Quando venço também tenho que melhorar. Venci a primeira, mas quero mostrar que não foi sorte, que sou o melhor, que tenho mais jogo. É isso que quero fazer. Acho que posso me sair bem melhor do que fui na última luta contra Chandler. Que legal. É isso mesmo. O Charles do Bronx é esse tipo de lutador humilde, por maior que seja o patamar que ele se encontre hoje. Ele não perde a sua essência. E está aqui indo para essa luta importante novamente contra o Chandler, como se a primeira luta não tivesse existido. Ele venceu por nocaute, mas não é por isso que o resultado de uma segunda luta entre eles vai ser definido assim facilmente. É MMA. Na luta tudo pode acontecer. E o próprio Charles do Bronx sabe que quase perdeu aquela primeira luta. Então ele não vai querer repetir os erros que quase o levaram a sofrer um nocaute nessa atual. É isso aí. O Charles do Bronx não é um lutador deslumbrado. Ele está disposto a se apresentar melhor. Eu acho até que ele pode conseguir, porque ele conseguiu um nocaute. Mas como eu falei, ele sofreu muito no primeiro round. E com isso, uma vitória seria de extrema valia para ele voltar a essa corrida para disputar o cinturão. Acho até que ele pode se consolidar como o próximo desafiante depois do Arman Tsarukyan. Gostei muito dessa declaração. Não esperava menos do Charles do Bronx, porque ele é um profissional
desse feitio respeitador, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Parabéns, Charles do Bronx. Se eu critiquei o Jon Jones no início, agora eu tenho que enaltecê-lo. Por quê? Para a ESPN americana, o Jon Jones mostrou sua humildade e falou que não será o maior pesado da história se ele vencer o Stipe Miocic. Olha só, infelizmente não é assim que funciona. Tenho uma carreira maravilhosa, orgulho no fato de que as pessoas me consideram um dos melhores lutadores de todos os tempos. Mas quanto ao melhor pesado de todos os tempos, eu teria que dar isso aos lutadores que investiram seu tempo. E Miocic é inquestionavelmente o pesado número 1 na história do UFC. Você tem caras como Randy Couture, Daniel Cormier, que fizeram um ótimo trabalho. Esses são os caras que acho que deveriam ser mencionados como o melhor pesado de todos os tempos. Isso aí. Fair play total do Jon Jones. Ele sabe qual é a categoria que ele se encontra. E é essa mesmo, de melhor lutador de MMA da história. O fato dele ter esse status, que é grandioso, não significa também que ele é o melhor, maior pesado de todos os tempos. Porque ele é campeão dessa categoria, mas é um lutador que faz uma trajetória recente nela. Então ele mostra o seu respeito para o Miocic e para aqueles lutadores clássicos. Citou, além do Miocic, o Couture e o Cormier, mas daria até para buscar outros representantes, até mesmo aqueles dinossauros do Pride. Mas é legal, ele poderia muito bem falar, eu vencendo o Miocic, que para muitos é o melhor pesado da história do MMA, eu assumiria esse lugar. Não, o Jon Jones foi sensato, ao menos aqui. Carlos Prates não gostou nada da teoria da conspiração que muitos fãs estão inventando por conta desse nocaute que ele deu no Neil Magny. Lá na coletiva de imprensa do UFC, o brasileiro disse isso. Acho que as pessoas deveriam vir aqui e me deixar socar a cabeça delas. Depois poderiam falar sobre. Quando enfrentei Li Jingliang foi a mesma coisa. No primeiro knockdown, bati na cabeça dele, ele caiu. Com o Magny foi a mesma coisa. Treinei muito boxe. Com o meu poder, quando eu soco, não importa onde pega. Você vai se machucar. Na cabeça é diferente de ser no rosto. Acho que as pessoas que falam M deveriam me deixar bater na cabeça delas para falarem depois. Eu, sinceramente, achei horrível essas acusações que os fãs de MMA fizeram, falando que o Neil Magny se jogou, que o golpe nem pegou direito, mas ele não quis continuar na luta e por isso simulou um nocaute. Gente, vocês parece que estão vendo lutas agora, né? O Carlos Prates, o golpe dele pode não ter acertado com todo o poder a cabeça do Neil Magny, ok, mas pegou de jeito, e aonde? Na têmpora do Neil Magny. E a gente sabe que essa região é muito sensível. Qualquer golpe, até de raspão, que pegue ali, abala o lutador. E, obviamente, se abala, o lutador fica mal, cai mal, como o Neil Magny caiu, de cara, no chão já desacordado. Não teve polêmica nenhuma nos meus olhos. Para mim, estão querendo procurar pelo em ovo. E o Carlos Prates, obviamente, tem o direito de ficar revoltado, porque essa foi a maior vitória da carreira dele. E o pessoal está querendo diminuí-la, atribuindo a uma possível venda do Neil Magny. Tem muita gente que gosta desse negócio de teoria da conspiração, mas aqui não se aplica, pelo amor de Deus. É uma luta, e isso acontece. Quantas vezes já não aconteceu? Francamente, coitado do Carlos Prates. Michael Chandler também falou sobre a luta dele com o Charles do Bronx lá no Countdown. Lamentou o que ocorreu lá na primeira luta. O árbitro estava prestes a me empurrar para longe dele enquanto eu batia nele no chão. Eu estava literalmente a uma fração de segundo de me tornar campeão do UFC. Me lembro da reputação de Charles do Bronx naquela época. Ele tinha a reputação de desistir. Eu acreditava que se eu colocasse pressão sobre ele muito rapidamente, ele acabaria murchando e desistindo. E eu estava errado. Ele sobreviveu e me venceu. Ele me venceu de forma limpa, justa. A maneira e como estive tão perto de ganhar o cinturão, saí parecendo que eu ia ganhar. Eu tinha 100% de certeza de que eu iria vencer essa luta. Caramba, a luta acabou. O que aconteceu? Tínhamos que fazer essa luta de novo. Eu entendo perfeitamente o lamento do Michael Chandler, porque foi exatamente isso. O Chandler, que veio do Bellator para o UFC, em sua segunda luta na organização, poderia ter se tornado campeão dos leves. Olha que feito e tanto, e até rápido, ele poderia ter em sua carreira. E esteve muito perto disso. Como ele falou, foi uma fração de segundos. Se o Chandler tivesse mais, vamos botar aqui, uns 5 segundos no primeiro round, a blitz que ele estava dando no Charles do Bronx, no chão, com seu ground and pound brutal, era tanta que o árbitro dificilmente iria deixar a luta seguir. O árbitro deixou, o Charles do Bronx conseguiu, sabe-se lá como, se recuperar no intervalo, no corner, ganhou aquela força e logo depois nocauteou o Michael Chandler para se tornar campeão dos leves do UFC. Foi uma luta épica. E o Chandler, óbvio que ele fica até meio que traumatizado com o que aconteceu, porque ele se viu sendo campeão, mas acabou frustrado, muito frustrado. E é com esse sentimento de vingança que ele vai, inclusive, para essa luta aqui, buscar o Charles do Bronx. Ele é um lutador que está faminto, com sede de vitórias e vai, sim, querer mostrar serviço, até porque ficou muito tempo parado, perdeu um tempo danado esperando pelo Conor McGregor. E aqui ele tem esse ingrediente pessoal.
é até uma redenção para ele, para tirar aquele peso nas costas dessa derrota. O que vocês acharam desse apanhado? Gostaram? Deixe seu comentário, deixa o like no vídeo, sua inscrição no canal.